É o seguinte, saiu uma notícia, moço, dizendo que a indústria pode ter, neste ano, o melhor ano desde 2019. Como a indústria é um setor que não tem tido notícias muito boas ao longo dos últimos anos, aliás, últimos anos, não, nas últimas décadas, qualquer notícia em favor da indústria, a gente tem que registrar. Por quê? E eu queria... Toda simplificação é burra, tá? Mas tem algumas simplificações que, apesar de burras, elas ajudam a gente a entender mais ou menos o cenário. Mas basicamente é o seguinte: a indústria, ela é o motor do PIB. Para onde vai a indústria, o PIB ou não sobe muito porque ela está segurando, ou sobe mais porque ela está puxando. Basicamente é isso. Já o serviço é o retrato do PIB, porque as pessoas, quando tem mais dinheiro, a economia floresce, você tem mais serviços, de uma forma geral. Então, o serviço reflete o PIB. A indústria dirige o PIB. E o agronegócio, a agricultura, não tem nada a ver com o PIB. Impacta no PIB, mas se de repente o mundo está comprador de milho, não tem nada a ver com a produção industrial brasileira. O mundo está comprador de milho, a gente vende milho para fora. Então, a gente se guia por outros indicadores, que é a capacidade da China de comprar, que é a capacidade, que é queda da produção agrícola nos Estados Unidos, que é uma geada na Argentina. Enfim, você pega os grandes produtores de grãos do mundo, eles vão interagindo e as bolsas de mercadorias no mundo vão reagindo e assim o Brasil vende mais, vende menos. O preço do açúcar está melhor, os produtores de açúcar produzem menos etanol, aí o preço do etanol está melhor, ele produz menos açúcar e assim vai, mas isso não tem a ver exatamente com a economia nacional. Agora, a indústria brasileira, a indústria de transformação, ela é o PIB, a gente precisa dela. E você tem uma relação, uma correlação entre crescimento do PIB e crescimento industrial que é muito forte, muito forte. Se você pegar a curva de crescimento da indústria, a curva de crescimento do PIB ao longo do tempo, você vai encontrar um casamento forte. E o Brasil, se a gente colocar ao longo do tempo aí, a gente viveu momentos importantes de crescimento industrial, mas o crescimento industrial parou. E parou, mas parou muito. E parou por um conjunto de motivos. E esse conjunto de motivos tem talvez dois grandes fatores. Evidentemente, a conjuntura econômica, a taxa de juros proibitiva, você não consegue captar dinheiro no mercado a um preço competitivo, eu quero dizer, com o que outras indústrias de outros países, com outras realidades econômicas, conseguem captar. Então, um industrial alemão ou um industrial americano consegue captar a um preço que a gente não consegue captar simplesmente. Aí não tem jeito. Como é que você vai fazer? Como é que você vai pagar uma taxa de juros exorbitante, né? Não vale a pena. Se você não tem o dinheiro, você não consegue. Se você tem o dinheiro, não vale a pena. Então fica tudo muito complicado. Um deles produz... o custo do dinheiro é muito alto. Outra coisa, e aí não tem a ver com isso, mas tem a ver com um conjunto de fatores também, é a produtividade. Se você coloca a sua máquina para funcionar e a sua máquina expele 3 sapatos e no mesmo tempo, com o mesmo número de empregados, com o mesmo dinheiro investido, os americanos expelem 12 sapatos, adivinha qual vai ser o custo de produção de um par de sapatos na indústria americana? Não é um bom exemplo, sapato e indústria americana, mas a produtividade americana é 4 vezes a nossa. Então, uma indústria que produz nos Estados Unidos produz 4 vezes mais com a mesma quantidade de trabalhadores. O mesmo trabalhador produz 4 vezes mais lá, dadas as condições. Maquinário mais novo, por exemplo. 40% dos equipamentos industriais brasileiros, hoje, superam o tempo de uso recomendado pelo fabricante. É como se você estivesse comendo iogurte fora do prazo de validade. A máquina começa a engastalhar, você começa a ter mais gasto de manutenção, custos que não vale a pena ter. Mas que vale a pena ter porque a alternativa a você ter esse custo de manutenção é comprar uma máquina nova, é financiar uma máquina nova, aí você cai no problema número 1, que é a taxa de juros exorbitante. A idade média dos nossos equipamentos é muito maior do que a idade média dos equipamentos dos países com os quais a gente se compara e que a gente esquece essas coisas, lamentavelmente. Mas o industrial não esquece, porque ele está no dia a dia. E ele que tem que gerar emprego, ele que tem que gerar renda, ele que tem que gerar riqueza. E é muito importante porque a indústria brasileira, que representa
20 e poucos por cento do PIB nacional, quando a gente coloca a indústria como um todo, não só a indústria de transformação, ela paga quase 40% dos tributos. Então, ela é hipertributada. Tem aí uma reforma tributária que vem ajudar o setor industrial, mas que não desenrola. Aliás, no Brasil, o grande problema da indústria é o país não se desenrola. Os juros não caem, e os juros não caem porque você tem uma série de fatores, entre os quais a irresponsabilidade governamental, que opera com uma taxa de uma dívida pública exorbitante, o superávit que não vem, o governo que é gastão, e a economia vai pelas tabelas. Então a gente consegue produzir crescimento industrial, aliás, crescimento econômico, num patamar razoável, mas a gente não consegue aquela consistência. Então, se a gente pegar ao longo do tempo, a economia brasileira, nos primeiros 50 anos do século passado, cresceu 63 vezes. Olha, 63 vezes. Aí, os 20 anos seguintes, até 1970, cresceu 90%. Quase dobrou em 20 anos. Quase dobrou em 20 anos. Aí, ela ainda dá um salto maior ainda nos 10 anos seguintes, na década de 70, que ela cresce mais de 100%. Mais do que dobra, 124%, mais do que dobrou. Aí a chamada década perdida, que são os anos 80, a gente cresce 56% numa década, e a década seguinte, que não é chamada de década perdida, a gente cresce menos da metade da década perdida. Então, é uma loucura. É nesse cenário que a indústria vai indo. Então, se a indústria brasileira conseguiu mais do que dobrar em 10 anos nos anos 60, bem mais do que dobrar nos anos 70, na década de 90 ela cresceu 11%. Então você imagina como é que ela pode acompanhar a economia, como é que ela pode acompanhar a competição internacional, como é que ela pode se desenvolver. E cadê uma política de fortalecimento tecnológico, por exemplo, consistente? O Brasil investe 1% do PIB em produtividade, enquanto os alemães investem 3% do PIB deles em produtividade. É muito pouco. Então, temos um quadro que é importante para a gente conhecer. Lembrando, por exemplo, um dado importante, a economia global, de uma forma geral, exporta, toda a exportação, 21% é de alta tecnologia. No Brasil é 2%. Entendeu? Então, a gente pode ter o melhor ano da indústria em 5 anos, claro que aí você teve pandemia, aí você teve a pós-destruição, né? Período de recuperação da economia nacional, pós-desastre, que foi a gestão da Dilma Rousseff, que arruinou o Brasil, destruiu a indústria, destruiu a Petrobras, criou a maior dívida corporativa da história da humanidade. Então, depois do desastre da Dilma, 19, a gente teve o ano o governo Temer num processo de recuperação. Aí, de 19 para cá, é o melhor ano, podemos ter o melhor ano da indústria, com todos esses desafios que eu apontei. Então, não dá para a gente só festejar, a gente tem que olhar para frente, tem que olhar para agora para constatar que foi um ano bom para a indústria. Pode ser um ano bom para a indústria comparado a isso, mas a indústria tem que dar um grande salto. E para dar o grande salto, tem que superar todos esses desafios e outros tantos que não dá tempo de falar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Vivi meu momento, Juliano Rosa.